Leitura Bíblica de 22 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 a capítulo 45, versículo 12. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E diz ao rebelde, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes os constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão à casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, às coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior e dentro? Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se contaminarem, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar.
E depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança e eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra, o seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Nesta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento, e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra, ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da oferta santa, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento, corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina.